Olá, hoje aqui no Fala Mesmo, o nosso videocast, onde eu falo com mulheres muito interessantes. Eu estou com uma grande referência para milhões de mulheres e homens brasileiros, uma entidade praticamente. Ela é uma inspiração para todo mundo que luta por um mundo mais justo, mais igualitário. Sempre foi muito incentivadora de que mais mulheres e representantes das trabalhadoras e dos trabalhadores se mobilizem pelos seus direitos e tem uma história de luta muito invejável. Por quê? Ela foi prefeita da maior cidade da América Latina, no momento em que era ainda mais difícil ver figuras de mulheres trabalhadoras na política. Ela está no seu 7º mandato como deputada federal. Ela foi a única deputada que foi premiada em todas as edições do Prêmio Congresso em Foco. Ela nasceu na cidade de Uiraúna, na Paraíba, se formou em serviço social também na Universidade Federal da Paraíba. Hoje ela tem 89 anos e esbanja jovialidade, inteligência e capacidade política. Estou aqui com Luísa Erundina. Que prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Sâmia. Também tenho uma enorme admiração pelo teu trabalho, pela tua liderança. Então, para mim, é um prestígio estar aqui com você, conversando com as mulheres, justo no dia 8 de março, o nosso dia, o Dia da Mulher Trabalhadora. Eu aproveito, inclusive, para cumprimentar você e a todas as companheiras que nos acompanham nesse papo, que certamente será muito interessante, né, porque te conheço, sei do teu engajamento nas lutas mais importantes das mulheres nesse país. Então, acho que é um bom momento, uma boa oportunidade de discutirmos aquilo que diz respeito à vida das companheiras, sobretudo das mulheres trabalhadoras. Eu fico extremamente honrada de você ter aceitado o convite. E, bom, hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. E esse acho que é um excelente gancho, assim, para a gente começar a nossa conversa. Porque a gente ouve muito e batalha muito para que tenha mais mulheres nos espaços de poder. E nos últimos anos houve, de fato, um aumento, ainda que tímido, mas a gente vê mais mulheres deputadas, mais mulheres senadoras, candidatas a prefeitas ou nos espaços de direção nos partidos políticos, né? Ainda é muito insuficiente, ainda que seja um avanço. Mas eu acho que esse tema da representatividade feminina, ele é importante de ser debatido, acho que de forma mais profunda, Erundina, porque, por exemplo, a gente tem figuras como Bia Kicis, ou, sei lá, Carla Zambelli, são mulheres legitimamente eleitas, fizeram ali as suas campanhas, mas elas de fato não representam, né, os nossos anseios e as mulheres trabalhadoras, assim. Então, como que você vê assim esse momento de participação das mulheres brasileiras na política e os desafios, né, que a gente tem pela frente? Claro que essa é uma questão das mais importantes, né, do ponto de vista da emancipação da mulher. É a disputa e a conquista de poder na sociedade. Mas a gente não pode esquecer que atravessa essa questão a questão de classe. Não basta ser mulher para que se espere um desempenho dela na política, né, e na sociedade como um todo, né, indiferente da sua condição, de sua origem. Portanto, não dá para generalizar que basta ter disputado o poder e conquistado espaços do poder para garantir que os interesses das mulheres estejam devidamente representados por essas lideranças, né? Mas não tem a menor dúvida que é uma das questões mais importantes do processo de emancipação feminina, é a disputa de poder e a transformação na forma de exercer o poder. Não basta estar no poder. O que fazer com esse poder, como exercê-lo, né, e como colocá-lo a serviço de quem? Não pode ser de si mesma, nem apenas do seu grupo mais próximo, né, tem que ser a serviço da sociedade, a serviço da maioria. E dos compromissos sociais que cada uma de nós tem. Eu espero que esses compromissos tenham relação direta com a nossa origem de classe. Agora, nos partidos democráticos populares de esquerda precisam
dar mais atenção à questão da formação política das mulheres, né? Porque se as mulheres em geral, se nós em geral não tivermos uma boa educação política, uma boa formação política, nós poderemos até ser mais pessoas nos espaços institucionais de poder, mas que não é suficiente para transformar o exercício do poder nesses espaços. Sem dúvida. E, Erundina, você tem 7 mandatos como deputada. Sim, uhum. Já foi prefeita, inclusive vai fazer, esse ano são 35 anos, não é? Dessa experiência, dessa conquista do povo trabalhador de São Paulo. Você deve ter tido muitas diferentes fases na vida, experiências, frustrações, talvez arrependimentos, conquistas. Assim, é uma história de muita dedicação à vida pública e à vida política. Eu sei que deve ser muito difícil dizer para a gente um aprendizado, assim, dentre tantos. Mas se for possível, claro. Qual que é o maior aprendizado que você teve nesse tempo primeiro, todo? A minha opção original não foi a militância político-partidária, né? Eu, como profissional, assistente social, vivendo e trabalhando no Nordeste, num período em que a questão da terra, da democratização das propriedades, ou seja, o direito do trabalhador à terra para trabalhar, para produzir, e para existir, podendo se manter na terra, isso me acordou para uma questão mais geral, que é a necessidade de ter poder para transformar essas relações na sociedade. Então, como assistente social, eu tinha um trabalho técnico profissional, mas também tinha um engajamento, por exemplo, na Pastoral da Terra, da Igreja Católica, sou católica, e havia um trabalho muito sério, né, na época de Dom Helder Câmara, como arcebispo de Olinda, Recife, e Dom José Maria Pires, que era um bispo mineiro, negro, que faleceu há poucos anos atrás. Então, eles eram as lideranças da Igreja Católica, do setor progressista da Igreja. E eles assumiram, no seu tempo, a luta pela reforma agrária, a divisão, a democratização da terra no campo. E eu, como cristã, católica, e na época da teologia da libertação, portanto, foi um momento da Igreja progressista que se colocou na vanguarda de defender a fé e a política. A formação cristã estava condicionada ou estava relacionada com a participação política, né, com o compromisso político, com os valores e o ideário cristão que norteava aquela formação, né? Então, eu lidava muito como católica, cristã, assistente social, na Pastoral da Terra, e me engajei na luta pela reforma agrária, na época onde houve os destroços das ligas camponesas, que era um movimento muito forte, e foi muito forte na Paraíba, e sofreu, de fato, um verdadeiro massacre. E a Igreja Católica, depois desse massacre, onde muitas lideranças camponesas foram degoladas, foram assassinadas, ainda não se contou de forma completa o que foi a tragédia das ligas camponesas, fizemos um trabalho no interior, portanto, no campo, com aqueles que resultaram, que sobraram do movimento das ligas camponesas, né? Então, eu me engajei de corpo e alma na defesa da reforma agrária, até porque meu pai era camponês, minha família não tinha... Meu pai não tinha terra, mas aí vivia, né, do trabalho na terra, e isso era uma questão que me dizia muito respeito, né? Então, eu me engajei na luta, e foi por isso que eu fui perseguida pela ditadura militar, assim como esses bispos que eu estou citando, que também foram perseguidos, padres que foram assassinados pela ditadura militar, sobretudo pelo engajamento na luta com os trabalhadores da terra, com os camponeses, com a luta pela reforma agrária. E foi por conta disso que eu fui
eu tive que sair do meu estado para não desaparecer, para não sumir como muitos estavam desaparecendo e sumindo por Você conta tinha da quantos ditadura. anos à época, Erundina, que Tinha veio para cá? 30 e poucos Muito anos, né? jovem. Então, eu vim para São Paulo, mas vim muito magoada, infeliz. Eu queria ter continuado a fazer Uhum. política lá na Paraíba, né? Mas ficar lá era praticamente correr o risco de, como muitos correram, muitos desapareceram. Vim para São Paulo. E o que é interessante é que, como assistente social, eu fiz concurso público para trabalhar como assistente social da prefeitura, eu fui trabalhar nas favelas, nos cortiços da periferia pobre de São Paulo. E nessa ocasião eu me dei conta de que quem estava nas favelas, nos cortiços, eram exatamente os trabalhadores rurais sem terra, expulsos pela política do regime de então, em relação à questão agrária, à questão agrícola, à questão da política agrária, enfim. Então, eu me dei conta e que também tinha o problema da ocupação da terra na cidade. Os camponeses que vinham para os grandes centros urbanos, no caso de São Paulo, enfrentavam o primeiro problema, era onde se colocar sua família, né? E ocupavam o primeiro espaço vazio que encontrava na cidade, e aí começaram os núcleos de favela. Começaram aí, de madrugada, para não serem, né, expulsos de saída, ou reprimidos de saída pela polícia, pelo governo, né? E aí eu me dei conta que não era o caso de ter ficado lá. A questão da terra também se colocava na cidade. E também precisava de uma reforma para dividir a terra na cidade. E aí eu disse, olha, a luta pela reforma agrária e pela reforma urbana são a mesma coisa. A questão da terra está colocada no foco dessa luta. E me engajei na cidade, e aí comecei a ser perseguida de novo na cidade grande, na secretaria onde eu fui trabalhar como assistente social. E aí me engajei na organização dos setores populares ligados à questão da moradia, as favelas, os cortiços, e foi a origem de um grande movimento nacional em torno da questão do direito à moradia, né, a urbanização das favelas. Inclusive, esse movimento resultou na proposta de se criar, quando o governo do PT, o primeiro governo do PT, né, ocorreu com o Lula presidente a primeira vez, que foi a criação do Ministério das Cidades. Foi fruto de uma demanda do avanço dessa luta da população pela questão da terra na cidade, associada à luta pela questão da terra no campo, que suscitou a necessidade, a oportunidade de que um governo como o PT, comprometido com a luta dos trabalhadores, né, deveria criar, né, o que foi o que aconteceu. Então, o Ministério das Cidades hoje é uma conquista dos movimentos sociais, sobretudo aqui de São Paulo, em torno da questão do direito à moradia, portanto, o direito à terra na cidade, associada à origem dessas pessoas que vieram, portanto, do campo. Portanto, a minha formação profissional e a minha militância política, ela decorreu desse compromisso profissional associado à defesa da reforma agrária como um direito, né, e uma necessidade para um país continental e que ainda hoje não fez essa reforma. A terra ainda está muito apropriada por uma minoria, tanto no campo como na cidade. Portanto, é uma luta ainda, né, colocada com muita força para quem queira, de fato, resolver os problemas estruturais do nosso país. Sim. Então, foi essa... E não foi fácil, foi uma caminhada difícil, com perseguição, né, com uma sensação de impotência muito grande, porque tínhamos apenas o PT na época, o PCB, que não tinha a experiência, o compromisso de uma luta urbana, como se dava naquele momento. Foi difícil, mas nos formou. Eu me formei politicamente na luta pela questão da terra no campo e pela questão da terra na cidade. E aí vi, num dado momento, que não bastava só a profissão, não bastava só o saber que eu tinha como profissional para sustentar esse meu engajamento nessa luta, e que eu precisava de um outro espaço para onde encaminhar as lutas junto com o povo.
E aí eu ajudei a organizar uma associação profissional dos assistentes sociais, que depois virou sindicato, e conseguimos organizar politicamente a categoria nacionalmente. E tivemos muitos profissionais assistentes sociais engajados na luta, né, política, na criação, fundação do Partido dos Trabalhadores, que eu me engajei nele porque queria um instrumento mais potente na defesa dos direitos dos trabalhadores sem terra no campo e sem terra na cidade. Nossa Senhora, que história incrível. Mas assim, como é que foi o processo da sua candidatura à época à Prefeitura de São Paulo? Porque, pelo que eu saiba, também não era, a princípio, a candidatura preferencial do partido. E eu posso imaginar, naquele tempo, ainda mais sendo uma mulher nordestina que trabalhava tanto profissionalmente, mas como militância, com uma bandeira dos de baixo, do povo, que não tinha direito à casa, que não tinha direito à terra. Hoje a gente fala muito do tema, Erundina, da violência política de gênero, né? Ou seja, de não respeitarem as mulheres, de quando tem regra para fortalecer candidatura, eles passam por cima e depois votam a anistia. Eu posso imaginar como não era isso em 1989. E isso aliado com um programa, né, uma proposta de candidatura ou pré-candidatura, né, antes que se consolidasse, que tinha muito essa representação popular mesmo. Se puder contar um pouco essa história, porque eu acho assim... Então, como petista, né, a primeira eleição que o PT disputou foi para a Câmara Municipal de São Paulo e o governo do Estado. Logo que acabou, veio a anistia, né? Uhum. Então, eu me elegi vereadora de São Paulo pelo PT. Eu e mais 4 companheiros. Olha só. Né? Uma bancadinha valente. Nossa, eu imagino. Né? E que levou o povo para dentro da Câmara. Era uma Câmara machista, só tinha homem, autoritária, gente muito poderosa. E aí nós trouxemos o povo, os seus filhos, né, sua família para dentro da Câmara para reivindicar os direitos dessas pessoas. E era um processo de crise permanente. Mas foi quando o povo se deu conta de que havia um espaço que era dele também e que ele precisava ocupar para poder ver encaminhada suas demandas e seus direitos serem encaminhados. Então, eu comecei como vereadora, né? Militei muito no problema dos despejos de favelas, vi muito trabalhador ser massacrado, ser, inclusive, assassinado, Adão, numa ocupação da Zona Leste, pelo então prefeito Jânio Quadros, e via como se dava a luta do povo para poder ocupar um chão para cobrir sua cabeça e da sua família com alguns, né, os seus barracos, né? Então, também fui perseguida por conta dessa minha atuação junto à população da periferia, que lutavam pelo direito à moradia, nem que fosse um pedaço de chão na periferia mais distante e pobre da cidade, que era o que restava para essa população, né? Então, como vereadora, eu já enfrentei muitos conflitos, muita perseguição, muitos processos, ameaças de enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Nós ocupávamos a Secretaria de Bem-Estar Social na época, que era secretário um coronel Ávila, da reserva do Exército, que tinha sido torturador. Portanto, nós ficávamos sendo submetidos aos olhares e à ação repressora desse secretário. Mas isso por conta da nossa condição de mobilizar o povo, ocupar as secretarias. Ocupávamos a noite inteira, eles nos ameaçando a nós, libertar a população, e nós ficávamos, e a população não nos deixava sós, ficávamos até de madrugada, até que vinha alguém da igreja, Dom Angélico, o bispo da Zona Leste, né? Foi quem nos salvou uma noite de madrugada lá na secretaria, ocupada com o povo, para exigir aquilo que a prefeitura havia garantido a eles, e eu à frente com outros companheiros e companheiros. Então, isso atraiu contra mim muito ódio, né? E muita ameaça. E aí,
politicamente eu me tornei conhecida. Me tornei conhecida e perseguida por isso. Eu lecionava também nas universidades, nas FMU, na Faculdade Paulista de Serviço Social. Todo ano, como eram faculdades privadas, né, eles, no final do ano, os alunos eram obrigados a exigir minha volta no ano seguinte, senão Que queriam te mandar embora. eles me mandavam embora. Olha, Tanto é que quando eu me elegi vereadora, nas férias, eles me demitiram das FMU. Já tinha 9 anos de trabalho nas FMU. Então, também trabalhava com os estudantes, politicamente, né? Com o povo na luta pelo direito à moradia, né? Contra os despejos, e com os estudantes de serviço social que tinham um engajamento profissional ligado aos setores populares. Sim. Então, eles eram pessoas abertas e passíveis de serem formadas politicamente. Também contamos com esse segmento muito importante na organização política da categoria dos agentes sociais e marcou uma época importante da história dessa profissão, que era sempre muito voltada, né, a tratar os efeitos maléficos do capitalismo, né, dos sistemas capitalistas, mas de repente se deram conta de que eles não poderiam estar a serviço disso e se converteram politicamente. E hoje é uma profissão bastante politizada. Até na formação curricular, né? Tem estudos marxistas e tal. Portanto, foi assim, quer dizer. Então, eu fiquei muito engajada, né, na organização política da minha categoria e, ao mesmo tempo, na organização política das populações, dos setores populares, a sua organização, a sua mobilização, a consciência do seu direito. É isso que eu acho que os nossos partidos, no nosso campo, precisam fazer. É retomar o compromisso e o vínculo direto da sua atuação política aos setores populares, para construir o poder popular com eles, ajudá-los a se construir como poder. E esse poder popular, pressionando de baixo para cima o Estado de classe, o Estado de uma classe, e é isso que dá o caráter revolucionário de um partido, ou de uma profissão. Então, eu fui nesse meio. E aí também me dei conta de que eu tinha que ter uma filiação partidária. O partido era mais eficaz do que o sindicato, ao qual nós estávamos construindo e engajados. E eu entrei no partido, ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores, me tornando candidata a vereadora, depois a deputada estadual, exatamente em decorrência do meu compromisso profissional e do meu trabalho com os setores populares. Então, foi um pouco isso, né? Foi sempre uma experiência de enfrentamento. Sim. Enfrentamento e de compromisso político. A profissão só, sem o compromisso político, de transformações, né, de direitos, não ajuda, a meu ver, né, amacia as contradições e não enfrenta as contradições. Então, me formei politicamente nessa trajetória. Muita gente junto, muitos profissionais juntos, muitos estudantes de serviço social juntos e de outras profissões. Então, foi um segmento da sociedade, da classe de profissionais de classe média, né, engajados na luta de resistência à ditadura militar, sendo perseguido pela ditadura militar, mas organizando o povo. E tanto é que, no fim da ditadura, você tinha um movimento social popular bastante organizado, sim, politizado e ativo, militante, que foi o que explica o processo constituinte que tivemos. Era a sociedade civil organizada, sociedade civil militante dos setores populares. As mulheres, sobretudo, tiveram um papel fundamental nesse processo de conquista de direitos sociais e, ao mesmo tempo, de conquista de direitos políticos. Muitas dessas mulheres se tornaram militantes dos partidos, ou se não de governos, de mandatos. Portanto, foi um momento de muita luta, de muita militância e de muito avanço dos setores populares da sociedade brasileira a partir de São Paulo. Foi uma combinação, né, da luta da resistência contra a ditadura, uma experiência política popular fortalecida, junto com uma formação ideológica com muita clareza, né, de para onde ir, do que quiser, do que se queria, mas eu imagino que talvez você não
imaginasse que fosse ser possível se tornar prefeita? Ah, Porque é um caminho, assim, não desenhado, digamos assim, para alguém com uma trajetória como a sua, né? A política, se hoje ela é muito masculina e feita pelos donos do capital, imagino que naquela época, ainda que a luta popular fosse muito fortalecida, mas ainda estava no início, né, de resgate de liberdades democráticas, de direitos claro, e sociais. os partidos que estão emergindo, no caso o PT, não é que tinha uma outra concepção, né, mais avançada do ponto de vista da participação da mulher, né? Uhum, Eu não era a candidata favorita, uhum, nem desejada pela a ortodoxia partidária, uhum. os dirigentes partidários. Por quê? Mulher nordestina, de esquerda, militante da Que fica luta do ocupando povo secretaria com o povo. das favelas, das cortiços. E eu disputei com uma grande figura que foi Plínio Arruda Olha Sampaio. só. Então, com certeza, os dirigentes do PT tinham razão de fazer um cálculo eleitoral realista. Quer dizer, o Plínio tinha muito mais apelo, né, para o eleitor paulistano, ele era paulista, né, um promotor público de prestígio, de valor e de compromisso político. Ele foi Super, perseguido pela ditadura. claro. Então, os dirigentes disseram, bom, entre Plínio Sampaio e Luiz Erundina, mas aí houve uma prévia, foi a primeira prévia que um partido político fez, e nessa prévia eu ganhei Olha lá. por 500 votos com o setor mais à esquerda do partido, junto às bases populares do partido. O partido tinha uma base popular importante naquela época. Foram eles que me deram a vitória na prévia e foram eles que fizeram a campanha, porque o partido me abandonou, né? Primeiro porque não acreditavam que eu tinha viabilidade e não acreditavam que eu fosse capaz. E pior, quer dizer, desgostosos por não terem eleito Plínio de Arruda Sampaio, não terem escolhido Plínio de Arruda Sampaio como candidato, isso antes do governo. Então, foi um desgosto generalizado com os dirigentes do partido quando a prévia me deu a vitória. E aí eu me tornei candidata do PT, né, a prefeita de São Paulo. E o partido não acreditava nada que eu tivesse nenhuma capacidade sequer de fazer a campanha. E não tinha recurso, não tinha nada. Era um carro velho que não tinha gasolina suficiente, nem marcava a quantidade de gasolina que tinha no tanque. Eu vivia parando o carro velho na estrada antes de chegar ao evento e saía correndo num táxi para chegar ao evento, para poder cumprir um evento de campanha. Foi feito dessa forma. Caramba. Mas foi o povo que agarrou a campanha, levou às últimas consequências, apesar do partido. Eu cheguei no dia da eleição em terceiro lugar, na frente estava Maluf, estava Leiva, que era o candidato do Quércia, e o PT, eu pelo PT, o patinho feio. E só deu certo porque eu era o patinho feio, não aparecia, né? Ninguém acreditava no patinho feio, além do que foi um turno só, não havia dois turnos. Uhum. Se tivesse sido para o segundo turno, não teria ganho de jeito nenhum. Eu ganhei pelo fato de ter sido um único turno e por ter sido uma luta popular na sua dimensão mais concreta. E aí me tornei prefeita, e aí o partido não me ajudou, não acreditou em nada, né? Havia dirigentes que dizia quem pariu Mateus, que o embale. A gente embalou o menino, deu certo, sabe? E marcamos uma presença, não por mérito pessoal, mas pelo método de gestão. Sâmia, se eu te falo, você, uma jovem liderança, certamente vai chegar a tarefas como essa. E uma das coisas mais importantes de uma candidatura, de um governo, de um partido que se diz socialista, de esquerda, que existe para transformar a realidade, não é para ser mandato, não sei do que. Tudo bem, o mandato ajuda, claro, mas associado a um compromisso de transformações estruturais. E o que difere, a meu ver, uma experiência de governo, de militantes de partidos desse campo, é um método de gestão. Não é ser honesto, não ser competente, inverter prioridades, isso também. Mas o que define, a meu ver, o que justifica um partido de esquerda, que tem como vocação transformar a realidade,
mudar estruturalmente a sociedade, é o quanto esse governo é uma ferramenta a serviço da construção do poder popular. É o poder popular que está na base da sociedade, que é capaz de fazer as mudanças, as transformações estruturais. Então, o nosso governo, e esse livro do Paul Singer, que eu te passei aí, ele era secretário de Planejamento e ele acompanhou todas as ações do nosso governo, e ele, antes de sair do governo, ele começou a escrever esse livro, e depois de 2, 3 anos ele lançou, que é ele faz um relato da experiência com uma análise crítica do ponto de vista político, ideológico e administrativo também. É muito rico, né? E, a meu ver, serve de referência para os nossos partidos que hoje disputam o poder no estado dos marcos do capitalismo, essa visão que ele captou, né? E deu significado nesse seu trabalho, que é a experiência da Prefeitura de São Paulo. Então, deu certo porque foi um governo radicalmente democrático. O método de gestão realmente dividia o poder com os setores populares. Inclusive, eu costumava dizer, Samia, olha, eu quero sair do governo com menos poder do que quando eu entrei, porque eu terei devolvido esse poder ao seu originário do poder, que é o povo. De fato, o povo assumiu, né, aquilo que lhe era de direito nas decisões estratégicas, a partir do próprio orçamento, e foi um marco, o que torna uma experiência de quase 35 anos ainda viva, lembrada, e relatada, e estudada, avaliada, e não é mérito de uma pessoa só não faz isso. É o método de gestão, e o processo de governo, de fato, com o protagonismo popular. O povo pode, o povo sabe, o povo é poder, mas ele precisa descobrir isso. E aí o papel de um partido é fazer esses segmentos perceberem isso, entenderem isso, acordarem para essa realidade, se organizar e se mobilizar a serviço daquilo que interessa a esses setores populares, que são as mudanças de base de uma sociedade como a nossa. Um governo de esquerda para todos, de Paul Singer, Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo, 1989 e 1992, que foi o livro que eu ganhei da Erundina, que traz um pouco dessas reflexões, né, dessa experiência. Sim. Eu acho muito importante essa reflexão, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, 2024, e que a gente tem uma realidade no país também muito diferente daquela de 35 anos atrás, quando foi possível fazer essa experiência. Se naquela época havia um ascenso dos movimentos sociais e populares, justamente como fruto dessa luta pela redemocratização e da consciência de que havia um país que não tinha vez e voz na televisão, no rádio e nos espaços de poder, e para colocar na Carta Magna, na Constituição, direitos sociais como princípios básicos, coisas que não existiam nos anos de chumbo, na ditadura militar, processo de liberdade democrática. Então, veja, foi uma campanha e depois uma prefeitura fruto desse momento, e que, portanto, foi boa, funcionou, porque não perdeu isso de vista, né? Seguiu atuando com esse método de gestão, que eu até anotei aqui essa frase, porque eu acho que ela explica muito dos desafios que a gente tem para agora. Hoje, 2023, né? Muita coisa aconteceu com o país, evidentemente, foram 35 anos, já teve outras experiências de governos de esquerda, e hoje a gente tem, novamente, né, com outros contornos, mas também uma extrema-direita organizada, com capacidade de mobilização social, popular, com muito dinheiro de empresários, do agronegócio, com parlamentares e com uma disputa ideológica permanente. O Glauber, ele sempre comenta que o Bolsonaro, quando era presidente, eu gosto de resgatar essa frase dele, porque para mim ela é bem ilustrativa. Ele não foi só presidente, um gestor, ele convocava os dele para a mobilização. E nós? Se está no poder, se está no mandato, no governo, a gente vai estar ali nessa representação distante, ou a gente vai ter sempre essa convocação de mobilização para tentar ensaiar ou tentar construir de alguma forma o nosso poder popular, os nossos militantes? Você acha que hoje, 2024, com a candidatura do Boulos pelo PSOL,
Vai ser uma campanha dura, difícil, mas muito necessária, principalmente porque o Ricardo Nunes é o candidato do Bolsonaro e vai querer transformar isso aqui num horror. Você acha que hoje é possível ter esse mesmo espírito e essa mesma mobilização popular? Não sei se é assim, não é um exercício, né, de futurologia, mas assim, de que forma a gente pode construir uma campanha e, quiçá, uma prefeitura nesses moldes? Tem que ser para justificar, inclusive, nossa participação nesse processo. Nossa, quando eu falo, é o partido, Sim. o PSOL, junto com o PT, evidentemente, é o quanto a gente vai tentar, não sei se consegue, mas tentar a fazer o mesmo, seja no processo de campanha, não pode ser uma campanha burocrática, uma campanha... Tem que ser uma campanha que construa propostas, construa soluções para os problemas do povo, junto com a participação popular, para que a própria campanha já seja uma experiência de participação direta, né, na discussão dos problemas da cidade e das possíveis soluções para esses problemas, vividos por essa população, junto com os servidores públicos, que são os agentes diretos disso, e muito ligados à população, os servidores públicos. Temos que dar muita atenção e envolver muito diretamente os servidores públicos na construção da proposta de programa e também depois na construção do governo, porque a mediação não pode ser através de vereador, de vereadora, ou mesmo de deputado, deputada. Essa participação mediada pelo institucional, ele afasta o poder popular. Não é o exercício direto da democracia. O exercício direto da democracia supõe não só mandatos, né, delegados pelo voto democrático em eleições livres e democráticas, mas também isso tem que estar associado ao exercício direto do poder, né, sem mediação. E com mediação, o cidadão não se percebe como poder. Ele é poder, mas ele não sabe que é poder. E quem trabalha com eles, esses governos tradicionais, conservadores, é esconder isso do povo. É dizer que tudo depende deles, que o povo dá o voto para fazer aquilo que quem recebeu o voto se acha, né, com autoridade e direito pleno sobre as decisões que recaem sobre essa população. Não, eles têm o que dizer sobre os problemas, eles têm o que dizer sobre as soluções. E é isso que o empodera, e é isso que o emancipa. Não é dar mais saúde, mais assistência, mais creche, também isso, mas isso como direitos, direitos conquistados por eles, não por favor de um governante ou como decisão unilateral de um governo. Não, como isso benesse, também ocorre, né? mas isso não transforma. O que transforma, o que emancipa, o que torna o povo sujeito da história, como fala o mestre Paulo Freire, é isso, é colocar nas mãos do povo as decisões estratégicas cujos efeitos recaem sobre eles, e você é apenas um intermediário e ajuda a fazer isso, a levar o poder junto para eles, e eles se sentirem capazes de exercitar-se como poder. Isso é definitivo. Por que o nosso governo, que tem mais de 30 anos, quase 35 anos, ainda é tão presente na vida de muita gente dessa cidade? Gente que eu falo são os setores populares, sim, da periferia mais distante, que construíram seus mutirões de casas populares, né, que construíram... E por gerações, viu, Erundina? Desculpa te interromper, mas assim, às vezes uma pessoa que nem viveu aquela época, mas que são filhos, familiares... Pais, dos avós. Olha, só tenho essa casa porque na época do governo Erundina, nós mesmos construímos, através do mutirão popular, a nossa terra. E teve um protagonismo das mulheres fantástico. As mulheres se descobriram como poder, como liderança, sabe? Foi uma primavera democrática na cidade. E, lamentavelmente, não teve continuidade, porque não teve reeleição. Não tinha reeleição. Não tinha esse instrumento de reeleição. Como o PT não valorizou a experiência, nem assumiu como sendo sua, o PT nunca assumiu o nosso governo como sendo o primeiro governo do PT na cidade.
Fala dos outros dois, não do nosso, porque não se reconhece nele, porque não era a pessoa que eles queriam que tivesse feito a experiência. Caiu em mim porque o povo decidiu, entendeu? Essa é a grande verdade. Quando o povo se vê representado e parte do processo, eu vejo assim que não há estrutura, máquina partidária, burocracia ou dinheiro que dê conta de passar por cima. Inclusive, viu, Samia, nós fizemos alguns encontros marcando épocas do governo, por exemplo, com os professores, com o pessoal da assistência social, com outras áreas da saúde, para você ver a vibração das pessoas que viveram a experiência, os servidores públicos e os movimentos que viveram. E que quando se encontraram, depois de algum tempo, para avaliar o que foi aquela experiência, o entusiasmo, a emoção, sabe? Se sentindo como tendo feito aquilo. Não dá para atribuir a ninguém, porque foi uma experiência tão inusitada do ponto de vista coletivo que não dá para individualizar. Sim. Por mais que se tentasse, não dá. Né? O conjunto dos secretários, o conjunto dos administradores regionais na época e as lideranças populares, né, interferindo, decidindo. Por exemplo, nós conseguimos, numa Câmara que era, no governo não tinha maioria, que foi o grande problema, era não ter maioria na Câmara, como vereadores, né? Conseguimos, por exemplo, passar de 25% do orçamento previsto na lei orgânica do município para a educação, nós conseguimos passar para 30%. No nosso governo, a educação formal tinha 30% do orçamento da cidade. Esse exemplo é muito importante, Erundina. Do povo. Sabe por que eu acho, assim, tudo é muito importante, mas esse exemplo eu acho que é muito importante para os dias de hoje, porque se fala muito das dificuldades da governabilidade. Se diz, olha, mas não se tem maioria no Congresso Nacional, como é que vai conseguir? Falta o elemento do povo para instituir uma maioria. Por mediação de mandato, não há. Porque vem a barganha política, vem a disputa de poder entre as forças. É essa tragédia que acontece lá. E não tem o povo mobilizado para sustentar as decisões de governo, porque o governo não acredita no poder popular. Essa é a grande verdade. Eu fico muito triste, eu devo até chatear as pessoas, se eu falar disso. Eu não acredito em governos, mesmo democráticos, progressistas, ditos progressistas, sem o protagonismo do povo. Governabilidade é o povo que dá. Claro. Mas ele só dá quando ele está convencido que seu governo é dele. É ele que governa. É ele que tem o exercício do poder para conseguir seus direitos. E ele se emancipa, ele não fica devendo a ninguém. E ele se emancipa de fato. Em 4 anos, Sâmia, a gente hoje encontra ainda muita gente que incorporou esses valores, seja no nível dos servidores públicos, seja no nível das lideranças populares, pela experiência que fizeram. Sim. Ninguém ensinou, falou para ele, fez discurso. Não, eles viveram isso. Na prática. E só justifica você ser governo de um partido que pretende reformas estruturais se realmente a governabilidade estiver associada à participação direta do povo. Erundina, você falou brilhantemente bem sobre o tema do método de gestão, né? Que eu acho que foi um dos grandes legados e uma marca que a gente precisa trazer para reflexão nos dias de hoje, principalmente quando se discute a dificuldade da governabilidade, as chantagens do Centrão, o poder de organização da extrema-direita, mas temos que ter o nosso próprio poder de organização, de mobilização, mas também foi uma marca do ponto de vista das pautas que ainda são muito atuais. E uma delas, dentre tantas que me chamam muito a atenção, é a temática da tarifa zero, ou do passe livre, que inclusive hoje algumas prefeituras estão implementando. Mais de 100, né? Mais de 100. 100 no Brasil. Teve inclusive um seminário muito interessante ano passado, né, que o seu mandato organizou lá no Congresso para tratar desse tema, e tem um projeto, uma PEC que está ali emperrada um pouco na CCJ, que esse ano precisa avançar, porque a partir daí se instituiu uma comissão especial. Esse tema precisa virar lei, virar constitucional. Você acha que hoje isso é um dos grandes desafios, assim, e talvez uma das suas metas? É um dos problemas muito graves dos grandes centros urbanos, é a mobilidade, né? Inclusive, tem uma lei que obriga, que reconhece a mobilidade como direito. Portanto,
nós conseguimos colocar na Constituição, no artigo 6º, o transporte coletivo como um direito social, assim como a educação, a saúde, etc, etc. Portanto, é um direito constitucional, mas não foi regulamentado. O que regulamenta é essa PEC 25 que está na CCJ, a depender de ser votada na CCJ, para se criar a comissão especial, mas enquanto não sai, as prefeituras estão ensaiando algumas experiências, mas não é suficiente para construir um sistema. A proposta da PEC 25, que está na CCJ, é um sistema único de mobilidade. Como a gente tem um SUS e um SUAS. SUS e um SUAS, entendeu? E isso integrando as ações dos 3 níveis de governo. Não continuaria sendo só uma obrigação do município. É município, Estado e União. Você não tem uma departamentalização município, Estado e União. A mobilidade é geral. Portanto, e a PEC garante, cria um sistema, né? Estrutura esse sistema nos moldes do Sistema Único de Saúde, criando conselhos em nível municipal e estadual. E o fundo que vai necessitar para cobrir os custos desse serviço é a integração dos recursos nos 3 níveis de governo. Portanto, é um direito social, é um direito urbano e é um dos problemas mais graves das grandes redes urbanas é a mobilidade. Não vê o entupimento de automóvel. Claro, as pessoas demoram horas no transporte. Não sei mais o quê. E ônibus superlotados, e filas enormes, e sofrimento do trabalhador para poder fazer o percurso de casa a trabalho, ou então o acesso a um serviço médico, ou enfim, é o acesso à cidade. Quer dizer, ter um serviço público de mobilidade, portanto, de transporte acessível, de qualidade, gratuito, não, porque são os impostos que vão cobrir os custos do serviço que hoje, injustamente, é coberto pela tarifa. E quem paga a tarifa é o usuário direto do transporte coletivo, e que não é o dono do automóvel. O dono do automóvel ocupa as vias públicas, às vezes com mais de um automóvel, para escapar dos dias que ele não pode sair todas as horas. Então, e a gravidade do ar, quer dizer, do ambiente, a questão ambiental, da poluição, da insegurança, da perda de tempo, do desconforto, de tudo que qualidade se resolve de vida demais. Na cidade. É uma política econômica. As cidades que já instalaram, já criaram por conta da prefeitura, as empresas não querem, a cidade não quer mais abrir mão porque ativou a economia local. O acesso fácil, direto do transporte público está gerando uma dinâmica econômica no espaço local que os municípios não querem mudar mais, porque é um fator de desenvolvimento local, desenvolvimento econômico local. Portanto, mas você tem um congresso do jeito que nós temos, será que eles se sensibilizam? Não temos voto suficiente, a não ser que a gente consiga uma pressão de base muito forte e poderosa para que isso seja pautado e para que isso seja votado. Isso tem que ser, assim, uma das nossas prioridades nesse ano de 2024, de pressão, seja do governo ou seja colocando mesmo prefeitos que fizeram a experiência e o povo, para exigir que seja aprovado na E assim, a prova na CCJ se institui a comissão especial e ali a gente tem tempo para ouvir especialistas, o contraditório, quem é contra, quem é a favor. Precisa ser debate público, ainda mais em ano eleitoral municipal, né? Que a gente vai pega na veia. Né, a lógica do capital nas cidades, por isso também que não para tomar um ônibus superlotado ou um trem superlotado, sabe? O abuso às mulheres nos ônibus superlotados, nos trens, nos metrôs, sabe? É tão mais civilizado, tão mais democrático, tão mais humano, mas as pessoas não se tocam. Quem, sabe, tem o seu automóvel, tem a sua... Acho que não é. As obras públicas já demonstram, sabe, as grandes vias, os grandes túneis, os grandes viadutos, exclusivamente para o automóvel, enquanto o ônibus fica horas e horas para fazer um percurso infindo, sem fim, né, da população que quiser voltar para o trabalho. Quer dizer, é tão desumano que isso precisaria de tocar nas pessoas na busca de uma solução que já está aí, né?
Não é que está nossa, dando não. certo. É uma solução que o próprio povo descobriu, está apoiando, está implementando, está exigindo de alguns prefeitos, embora não dá conta de todos os aspectos da proposta, mas vamos ver, né? Erundina, você teve uma gestão com um secretariado incrível, né? Nomes como Marilena Chauí, Paulo Freire, Bolsinger, o seu próprio nome, figura excepcional, e uma trajetória sempre de conexão, né? Da atuação política com a luta popular e a formação política, ideológica. Você acha que hoje falta isso, assim, para as novas gerações militantes ou para as pessoas que porventura se candidatam ou chegam nos espaços de poder? Você sente essa ausência de preocupação com essa formação real, assim? Eu acho que isso que é mais uma deficiência dos partidos. Dos partidos políticos, não é uma questão individualizada. Os nossos partidos, né, sem apontar o dedo para nenhum deles. Mas como reflexão dentro mesmo. de uma lógica, de uma correlação de forças também muito desfavorável, né? Não é fácil você imprimir, né, uma dinâmica como essa, né? Mas os nossos partidos poderiam, sabe, acreditar um pouco mais no povo, né, ensaiar algumas experiências, sobretudo e também tem a gestão, tem os mandatos legislativos, né? Tem muito a se fazer dos mandatos, por exemplo, de vereadores e vereadoras. Eu fui vereadora pelo PT, coordenei a bancada, como liderança da bancada, éramos 5, né? E nós construímos um modelo de mandatos legislativos nas câmaras, né? Que é um mandato, né, sustentado por um tripé, né? Que é o partido, de onde você sai, se candidata e é eleito, né? O mandato propriamente dito e os movimentos. São um tripé que um mandato, para ter representatividade, fôlego e eficácia, tem que se sustentar sobre esse tripé. A atividade legislativa propriamente dita, daquilo como vereador ou vereadora, o partido inspirando as iniciativas e as políticas a serem implementadas no plano do legislativo, e os movimentos que devem ser a fonte de inspiração das iniciativas de um vereador, de uma vereadora. Nossos partidos teriam que investir mais nisso, que aí muda a cultura. Muda a cultura, identifica os mandatos de partidos ideológicos e políticos e programáticos como o nosso. Não dá para a gente reproduzir modelos de mandatos, seja de que nível seja, reproduzindo do que está na ordem. Isso é outra ordem. Tem que ter coragem de inovar, de criar o novo, de se testar, de acreditar. Acreditar, sobretudo, no poder popular, no povo que está esperando da gente, que nos elegeu, que tem expectativa. E a gente tem, junto com ele, ver o que o mandato de vereador pode contribuir para atender essa expectativa popular. E por isso você garante até reeleição. Entendeu? Reeleição não é porque você... Até pragmaticamente, né? No sentido... Nos diferencia. Sim. Porque não justifica um partido de esquerda com vocação socialista de reproduzir mandatos acima de mandatos e não muda nada, e o partido envelhece e a proposta envelhece. Não pode ser assim. Há uma crise nas esquerdas, a meu ver, e esse fenômeno gigantesco que nos preocupa, que é esse avanço da extrema-direita, a direita radical. Né? Mas por quê? Porque os nossos partidos, todos os nossos partidos, mais antigos, mais novos, mais recentes, né, não se reciclaram, não se renovaram. E se renovar é, de novo, descobrir a nossa origem do povo. A origem da luta de classe. É isso que dá o sentido da luta, é isso que transforma. E o que justifica a nossa existência no cenário político de um país como o Brasil. Senão nós nos envelhecemos rapidamente e ficamos refém da lógica eleitoral, que é essa desgraça que está aí. Sim. Não vê o que estamos vivendo na Câmara hoje, nessas comissões? Pelo amor de Deus, gente. O que a gente vai fazer, né, com esses figuraços horrorosos nas comissões? Sim. Né?
impedindo tudo, dificultando tudo, e o povo não tem mais tempo de ir lá para pressionar e exigir mudanças, como fazia no passado. Erundina, o nosso tempo Eu já- está se encerrando. eu falei muito, né? Não, pelo amor de Deus. Desculpa, por mim eu ficaria o dia inteiro te ouvindo, mas eu sei que você também tem outras agendas. Eu só quero te agradecer assim profundamente pela aula, pela troca de experiências, pela disposição de ter vindo aqui, pelos ensinamentos e reflexões. Assim, a gente enfim, eu estou na política há muito menos tempo, né? Tive o meio mandato de vereadora e estou indo para o meu segundo de deputada federal. É uma militância, né, nem se compara, muito mais localizada, etc. Mas é muito inspirador ver alguém com uma trajetória como a sua, com tanta firmeza política, ideológica. Mas você tem isso também. Mas eu estou começando. É o tempo. Não é por acaso que eu estou aqui. Obrigada demais por ter vindo, realmente. Eu procuro investir nas novas lideranças. Isso é uma das coisas mais generosas que dá para ser. Lideranças como você, a Mona Zen, que me ajuda a maravilhosa. Obrigada, Mona, também. Pessoas, né, e aproveito o Dia da Mulher para agradecer essas mulheres incríveis que também me inspiram. Linda. Viabilizam. Tem homem também. Tem, claro que tem. Tem homem também. O Camilo, por exemplo, da nossa equipe, é fantástico. Maravilhoso. Eu não posso dispensar o Camilo também, entendeu? É assim, quer dizer, é isso que dá alegria e felicidade na política. Ai, que coisa linda. É isso. É isso. Eu não sei como as pessoas não descobrem isso. Que partem para a ignorância, para outras coisas, que não tem nada a ver. Né? Então, e eleição municipal é coisa muito séria. Governos locais é muito sério. É aí onde a gente pode testar uma outra forma de ser poder na cidade, de ser poder popular. É isso mesmo. Erundina, para encerrar, vou te pedir para olhar para essa câmera, claro, e dar um recado, o que você quiser, para quem ouviu e assistiu. Recado para as companheiras que me acompanham aqui junto com você, nesse nosso dia, e pedir até o testemunho delas, lá da periferia, mais distante, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, enfim, tem muita mulher porreta, sabe, que me ajudaram a governar essa cidade e possibilitaram a que hoje muitas dessas mulheres são lideranças em suas regiões, nos seus bairros, nos seus movimentos. Eu quero deixar aqui um abraço carinhoso para cada uma delas e nos ajudem a nós, ajudem a Sâmia, ajudem a quem mais das mulheres, né, se decidem por uma participação política. Mas, como eu fiz na minha vida, ninguém é obrigado a ter o mesmo impulso que eu tive em relação... Então, a Sâmia e tantas outras fazem isso também, mas nos ajudem, tá? A fazer com que as pessoas se encantem de novo pela política. Há um desencanto com a política, há um desalento, um descrédito. Por favor, não entre nessa tentação, que ela é muito perigosa e ela não dá felicidade a gente. Se acreditar, fazer nossa parte. E a história faz o resto. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau. Gente, esse foi mais um Fala Mesmo, incrível, eu amei. Obrigada por você ter assistido, ouvido, e vamos seguir junto nos próximos episódios. Valeu!